Solta o Galvão Bueno, né? Meus amigos, terminou. Como é que é, Galvão? Meus amigos, terminou. Terminou, Galvão? Meus amigos, terminou. Terminou. Oficial, galera. Terminou. A temporada do Houston Rockets está oficialmente encerrada, né? Depois de ter dado esperança pro torcedor, né? Com as 2 vitórias seguidas que diminuíram o prejuízo para 3-2, né? O time saiu perdendo por 3-0. Todo mundo dava como certa a varrida depois de ter tomado 3-0. Todo mundo achou que Houston seria varrido. Não foi. Venceu o jogo 4, venceu o jogo 5 em Los Angeles. Deu esperança pro torcedor. Chegou em Houston, jogando em casa, né? O time vindo de 2 boas vitórias, jogando bem. Decepção, né? Decepção total no jogo de hoje. O que não surpreende, né? Porque se tem uma coisa que esse time do Houston entregou pro torcedor nessa temporada, foram noites decepcionantes, né? Foram noites de basquete horrível, foram noites de frouxidão, de falta de querência, mas principalmente de falta de qualidade. Hoje foi mais uma noite de péssimo basquete de Houston. Mais uma noite de total falta de funcionalidade. Um time disfuncional, um bando em quadra, um time que não conseguiu ser melhor em absolutamente nada em relação ao Lakers. Um Lakers que eu e muitas pessoas davam como eliminado. Um Lakers que eu e muitas outras pessoas achavam que não ia conseguir chegar a 6 jogos contra esse Houston. Que ia cair em 5, que ia cair em, talvez até varrido. Esse Lakers, que abriu 3-0, dominando 2 desses 3 jogos. O terceiro jogo assim, o Lakers foi bem nesse terceiro jogo também, mas Houston conseguiu ir muito bem. O segundo tempo do jogo 3 foi todo de Houston. O que quebrou Houston foram as cagadas no final e o LeBron James tirando aquele arremesso do coração das cartas, né? Então, o jogo 3 eu não acho que o Lakers dominou, mas o jogo 1 e o jogo 2 o Lakers dominou completamente. E o jogo de hoje foi um total domínio, um total amasso do Lakers. O Lakers que no jogo 5 deu alguns sinais ruins, né? De falta de eficiência, de um pouco até de cansaço, né? Parecia que o Lakers tinha ficado um pouco sem perna. Hoje, o Lakers sobrou. Sobrou na parte física, sobrou na parte técnica. E o resultado do jogo reflete isso, né? O 98-78, fora de casa, com Houston precisando, né? Obviamente, vencer para se manter vivo. Lakers vai lá e não dá a mínima chance para Houston. A mínima chance. Vence Houston em tudo. Em tudo. Inclusive no que era para ser a grande força desse time, né? Os rebotes ofensivos. Né? Houston que é caracterizado por ser um time que domina os rebotes ofensivos, que gera muita chance de segunda chance, que gera muita oportunidade de segunda chance, perdão. Hoje nem isso, né? O Lakers dominou os rebotes ofensivos. Foram 15-8 pro Lakers, né? Fora um aproveitamento infinitamente melhor no perímetro, né? 12 de 28 contra 5 de 28 de Houston. Um aproveitamento terrível de Houston no perímetro. Inclusive o Rich Shepard 1 de 10 para 3 pontos. Mas daqui a pouco falo mais sobre o menino Reed. Mas assim, jogo horrível dele. Assim como foi um jogo horrível de todo mundo. O único que se salvou hoje foi o Aman Thompson. Que na real, eu acho que é o único jogador dessa série que sai meio que ileso. Pelo menos por parte de Houston. Todos os outros têm pontos de crítica, né? O Jabari, apesar de eu não achar que a série dele em si foi horrorosa, o que ele fez no final do jogo 3 condenou Houston, né? Um jogo que estava na mão de Houston, né? Um cenário que seria um cenário
da gente indo para um jogo 4 com a série 2-1, o que é completamente diferente de um jogo 4 com a série 3-0, né? Ele vai lá e me dá aquela entregada, comete aquele turnover imbecil, que acaba virando, né, 3 lances livres pro Marcus Smart e na sequência o game winner do LeBron. Então o Jabari não dá pra ele passar imune por conta do que ele fez no jogo 3, mas eu não acho que a série dele em si tenha sido ruim. Não acho. Tari Eason é outro que eu não acho que a série foi ruim, mas também não é como se ele tivesse feito uma puta diferença. Uma série ok do Tari Eason. Ok. O Sengun, na minha opinião, é disparada a maior decepção de Houston nessa série, né? Em meio a um cenário sem Kevin Durant e do outro lado tendo DeAndre Ayton e Jackson Hayes no garrafão, era uma série pro Alperen Sengun dominar. Era uma série pro Sengun ser com sobras o melhor jogador de Houston na série. Era uma série pro Sengun ser com sobras o melhor pivô da série. E ele não foi. Em 1 ou 2 jogos, ele até foi. Ele até foi o melhor pivô da série em um ou 2 jogos. Mas nos outros 3, não, ele não foi o melhor pivô da série. É seguro dizer que o DeAndre Ayton, sim, Dominator, foi o pivô mais consistente dessa série, cara. Inclusive hoje, mais uma ótima apresentação do DeAndre Ayton, tá? 16 rebotes, 7 pontinhos ali. Foi bem pra caramba o DeAndre Ayton. Assim como ele foi bem pra caramba durante toda a série. Isso tem que ser falado. Isso tem que ser falado. 14 de média. 14 pontos, 14 rebotes de média na série. Ele foi o melhor pivô da série. O que é uma vergonha pro Sengun. Que a nível de talento, cara, o gap dele pra Ayton e Hayes é enorme. O Sengun é muito mais pivô do que os dois. Só que na série, isso não se traduziu, isso não foi realidade. Isso ficou só na hipótese, né? Então, o Sengun, muitas críticas. Rich Shepard, coitado, infelizmente não tem como tirar ele do balaio. A série dele foi horrível. Ele teve alguns bons momentos e tal, né? Os melhores momentos do ataque de Houston, os poucos bons momentos do ataque de Houston na série, foram com o Rich Shepard em quadra, espaçando, ajudando nas bolas de 3, nas escassas bolas de 3. Mas a real é que, no geral, cara, a série do Rich Shepard foi horrorosa, né? Ele jogou mal demais em muitos jogos, na maioria dos jogos ele foi horrível, por conta dele mesmo ter jogado mal, por conta da defesa do Lakers, e também por conta, e aí não tem como tirar isso da equação, da falta de minutos dele durante a regular. Era pro Rich Shepard chegar nesse playoff com muito mais rodagem do que ele chegou. Só que por burrice e negligência do seu técnico, né, nosso querido Doka Ball, ele chegou nesse playoff ainda sem ter experiência alguma, sem ter casca. E aí o moleque sentiu. Ele sentiu pra caralho a série. Foi horrível a série do Rich Shepard. Uma série horrorosa, né? O banco de Houston, acho que nem cabe comentar, né? Pô, Dorian Finney-Smith, Jason Tate, Capela, Aaron Holiday, pelo amor de Deus, né? Uma coisa horrorosa. Horrível demais. E aí o único que eu salvo mesmo é o Aman Thompson, coitado. Porque mesmo jogando claramente fora da sua função, e isso a temporada inteira, né? Temporada inteira o Ime Udoka apostou nessa loucura do Aman Thompson PG, o que nunca deu certo e nunca vai dar certo. O Aman Thompson nunca vai ser um bom PG. O Aman Thompson, ele é um cara pra jogar fora da bola. Ele é um cara que você quer trabalhando em cuts fora da bola, usando seu atleticismo, usando sua velocidade, que é bizarro, né? Sendo um demônio na defesa como ele é. Você não quer o Aman Thompson com a bola na mão toda hora, armando as jogadas. Ele não é o armador. Ele não é o armador, entendeu? Houston ter ficado a temporada inteira apostando nessa ideia maluca do Aman Thompson PG é doideira, entendeu?
A diretoria não ter ido atrás de um PG de origem na trade deadline foi inacreditável, assim. Eu vou, obviamente, botar muita culpa no Ime Udoka, que fez um trabalho horrível na temporada. Na minha opinião, foi o pior trabalho de um técnico nessa temporada. Pior até do que o Doc Rivers, tá? Foi pior até do que o trabalho do Doc Rivers, porque o Doc Rivers pelo menos tinha desculpa da falta de peça. Qual que é a desculpa do Udoka em Houston? Ah, ele tem, né? Se tem uma coisa que ele não que não falta no Udoka é desculpas, né? Desculpa ele sempre tem. Qual que é a desculpa dele? Ah, ficamos sem o Van Vliet. Ah, o Steven Adams machucou. E óbvio, a ausência desses dois caras fez falta pra caralho. O Steven Adams, ele era uma peça fundamental no que Houston melhor fazia, que era rebote ofensivo. Steven Adams é o melhor reboteiro ofensivo da liga. Então é óbvio que ele fez falta. É óbvio que o Van Vliet, como o único armador de origem do elenco, é óbvio que ele fez falta pra cacete. É óbvio que nessa série, não ter o Kevin Durant foi um problemaço. Durant jogou um jogo na série. O mesmo Durant que jogou quase 80 jogos na regular, só conseguiu jogar um jogo nessa série. Então, ele tem desculpas. E são desculpas válidas. Mas nenhuma desculpa ela supera o trabalho ruim. A falta de ideias, a falta de alternativas. Houston, assim, na maioria dos jogos de Houston era um deserto. Só que por ter jogadores talentosos, por ter um Kevin Durant, ganhava jogos. Mas não era por mérito coletivo, era 100% individual. E no playoff, irmão, você ser um time que precisa sempre de um cara pra resolver, um time que não consegue se resolver sozinho, sem ter um cara dropando 30, 35 pontos toda noite, isso cobra. O Lakers não foi um time dependente de um cara. Claro que o LeBron foi um espetáculo, o LeBron foi um absurdo, né? O velho provou que ele ainda consegue ser aquele LeBron de 2018. Claro, numa proporção menor, mas ele ainda consegue ser o cara capaz de liderar um time pra vitória numa série dura. Ele consegue fazer isso, né? Pontuando, armando, criando, botando seus companheiros nas melhores posições. O velho foi um absurdo. Mas o Lakers não ganhou só por conta do LeBron. Ganhou muito por conta dele, mas não só por conta dele. O Lakers ganhou porque o Ayton foi o melhor pivô da série. O Lakers ganhou porque o Marcus Smart fez uma série gigantesca. O Lakers ganhou porque o Luke Kennard elevou o nível. Luke Kennard que chegou no Lakers via trade deadline. Mesma trade deadline que o Rafael Stone, gêmeo de Houston, não fez nada, né? O Lakers ganhou porque o J.J. Redick botou o Udoka no bolso. Montou um plano de jogo que foi muito bem executado. Montou um plano defensivo que foi muito bem executado, com os jogadores num nível de engajamento incrível. Lakers ganhou porque o Hashimura fez uma grande série, inclusive hoje, mais um jogo muito bom do Hashimura. Encerra a série muito bem, com 21 pontos, 5 bolas de 3, letal no mid-range. Então, o Lakers não ganhou só por conta do LeBron, muito por conta dele, porque ele fez uma série gigante, inclusive finalizando com 28 pontos, 7 rebotes e 8 assistências num jogo decisivo. Jogo incrível do velho, que é um absurdo, o velho é pica, esquece, ele é foda. Mas não ganhou só por conta dele. Você entende? E aí é a diferença de um time pra um bando. Lakers foi um time nessa série, Houston foi um bando. E aí no longo prazo da série, o time vai ganhar, o time sempre vai ganhar do bando. E foi o que aconteceu hoje. O Lakers passa em 6, não foi em 5, né? Não teve o Lakers em 5, mas teve o Lakers em 6. Avança com moral, avança com esperança, claro. Foda, né? É muito difícil achar que o Lakers vai conseguir fazer contra o OKC o que fez contra Houston. Porque o OKC é outra parada, é outro nível de time, é outro nível de coletivo, é outro esquema. Eu entendo o torcedor do Lakers que vai estar empolgado, que vai estar confiante. Tem que estar confiante mesmo. Tem que estar empolgado mesmo. Entendeu? Tem que acreditar. Porque, é underdog, o OKC é favorito. Houston também era favorito. Então o torcedor do Lakers tem a obrigação de acreditar. Tem a obrigação de acreditar.
Dito isso, é outro esquema. Contra o Thunder é outro esquema. Dificilmente o que o Lakers fez contra Houston vai ter o mesmo resultado contra o Thunder, porque o Thunder é um time melhor, com mais peça, mais bem treinado, muito mais bem treinado, e que tá totalmente descansado, né? Enquanto o Lakers estava aí jogando, o Thunder tá dormindo desde o começo da semana, né? Então, contra o Thunder tende a ser outro esquema, mas independente do que acontecer contra o Thunder, a temporada do Lakers ela já foi um sucesso por ter conseguido essa vitória. Por ter eliminado o Houston sem ter o Luka. E com o Austin Reeves voltando meia bomba nos últimos 2 jogos. Independente do que acontecer contra o Oklahoma, se for varrida do Thunder, ou se o Lakers conseguir fazer uma série dura, ou se o Lakers conseguir por algum milagre ganhar. Milagre é foda, né? Falar desse jeito. Aí o torcedor do Lakers vai me chamar de clubista. Mas, enfim, eu acho que dá pra tratar como um milagre, assim. O Lakers ganhar do Thunder, ganhar uma série de 7 jogos contra o Thunder sem o Luka, é um milagre, tá? Mas, enfim, independente do que acontecer, se rolar um milagre, se rolar uma série mais dura, ou se rolar uma varrida do Thunder, a temporada do Lakers já foi um sucesso. Já é uma temporada pra ser muito comemorada. Porque ninguém achou, a maioria das pessoas não achou que o Lakers ia chegar tão longe como chegou. Nesse contexto, perdendo o Luka pro playoff, com o Austin Reeves não jogando a maior parte da série, ninguém acreditava. Com exceção, obviamente, dos torcedores mais otimistas do Lakers. Fora da bolha Lakers, ninguém achava que o Lakers ia muito longe nessa série. E foi. Então, pro Lakers, irmão, o saldo da temporada já é absolutamente positivo. Assim como o saldo da temporada de Houston é absolutamente negativo. Se Houston quiser competir com esse núcleo, vai ter que mudar bastante coisa, tá? E aí eu não tô falando só de demitir o Doc. Demitir o Doc deveria ser a primeira coisa. O Doc já deveria ter sido demitido no vestiário. No vestiário já deveria ter sido demitido, né? Inclusive, vou até atualizar aqui, porque talvez, né? Não, ainda não foi demitido. Tem que demitir, tá? Demissão do Doca é a primeira coisa. Mas para além disso, cara, não existe o front office de Houston ser tão passivo como foi. O Rafael Stone chegar na trade deadline e não endereçar um armador, tendo bons nomes disponíveis, foi doideira, cara. Foi doideira. Ele vendo o Minnesota se resolver com Ayo Dosunmu, um Charlotte Hornets se resolvendo com Kobe White, ele não fazer nada. Ele vê um James Harden indo pra Cleveland. E a informação é que o Harden se ofereceu pra ir pra Houston, né? Ele queria ir pra Houston. E parece que o Rafael Stone falou, não, a gente não precisa do Harden. O Harden faria diferença nessa série, né? Um playmaker, um organizador como o Harden faria diferença nessa série, né? Então, para além da demissão do Doca, que é uma obrigação, se Houston quiser ser um time sério ano que vem, Rafael Stone tem que mudar. Ou você troca o Rafael Stone, ou o Rafael Stone muda a mentalidade, porque do jeito que tá, não dá. Assim, foi de um nível de negligência absurdo o Houston não ter feito nada na deadline, cara. Foi surreal. Foi surreal. Com o time já dando indícios de que ia dar merda. Com o time já dando indícios. Não é que Houston tava voando. Houston tava capengando ainda. E o cara não fez nada. Então, muita coisa tem que mudar em Houston, cara. E no caso do Lakers, já dá pra tirar muita coisa boa, mano. E isso independente do que acontecer contra o Oklahoma. Marcus Smart já se provou um puta acerto. Puta acerto, tá? DeAndre Ayton mostrou esperança. Deu esperança, deu, assim... É foda, porque se você for pegar o todo da temporada, eu acho que o saldo do Ayton é negativo, né? Mas essa série dele foi incrível. Foi uma grande série do DeAndre Ayton, né? O LeBron provou que ainda consegue ser o LeBron, que ainda é o velho, né? Que mesmo velho, ele ainda é o velho, capaz de resolver série, capaz de resolver uma série de playoff, capaz de botar uma série de playoff nas costas. Ele ainda consegue fazer isso. O J.J. Redick, uma grande notícia, né? O J.J. Redick foi muito criticado durante a regular em vários momentos, inclusive eu critiquei o J.J. Redick em vários momentos. Mas é fato que
em comparação aos técnicos que o Lakers teve nos últimos anos, J.J. Redick tá muito acima, né? E o trabalho dele nessa série foi incrível. Enfrentando um técnico que já foi finalista de NBA, que é o Udoka. Por incrível que pareça, o Udoka já foi finalista de NBA, só que na época do Celtics, né? Inclusive, ele só não tá no Celtics hoje porque ele não conseguiu segurar seus desejos, né? Porque senão era pra estar ele lá. E aí o Mazzulla talvez nem fosse head coach da NBA. Já pensou nesse cenário? Torcedor do Celtics, você já parou pra pensar na sorte que você deu? Já parou pra pensar nisso? Porque seu técnico podia ser o Ime Udoka hoje em dia. Foda, né? Mas enfim. J.J. Redick é uma grande notícia. É um grande ponto positivo pro Lakers também, né? Amadureceu bastante nesse playoff. A série do J.J. Redick, ela foi muito madura, cara. O J.J. Redick fazendo boas mudanças, bons ajustes, sabe? Mantendo a energia do time sempre alta. Hoje teve um momento que eu gostei bastante, cara. Que era um momento onde o Lakers estava ganhando por 20. E aí o Austin Reeves erra uma jogada. Ele é o Hashimura. E o J.J. Redick pede um timeout putaço da vida. Por quê? Porque ele não quer que o time baixe a energia. Não quer que o time se exponha. Não quer que o time demole. Enquanto o Ime Udoka tava tomando 20 pontos na cacunda e não pediu um timeout. Porque o timeout do Udoka é a mesma coisa que não pedir timeout, né? Porque não tem ajuste, né? Não tem repertório. Os timeouts de Houston são para os jogadores tomarem o Gatorade, deram uma respirada. Não é pro time organizar. Porque o Udoka não consegue organizar nada, né? Enfim, é isso, cara. Fim do Udoka Ball. Admito que eu fico um pouquinho feliz de não ter mais que ver o Udoka Ball por um tempo. Eu preciso de uma limpeza de Udoka Ball, né? Então, por um lado eu fico feliz, tá? Não vou mentir, fico feliz de ver Houston caindo pra não ter mais que assistir Udoka. E o Lakers avança. Vai pegar o Oklahoma. Oklahoma é amplamente favorito, mas igual eu falei, Houston também era favorito. Thunder tem que entrar com a cabecinha, com a mentalidade certa, não pode entrar de salto alto, porque o Leicão mostrou que se entrar de salto alto ele vai punir. O velho vai punir. Então, Thunder tem que entrar focado, porque não vai ser fácil, né? Não vai ser teta. Tem que levar a sério. Tem que levar muito a sério. Inclusive, segunda-feira, eu já devo soltar as prévias do segundo round. E aí eu vou explorar mais os confrontos entre Thunder e Lakers, explorar mais os matchups, né? Fiquem tranquilos, vai ter análise aprofundada de todos os duelos do segundo round, tá bom? Mas já adiantando, eu acho o Thunder bem favorito, mas não dá pra duvidar desse Lakers. O Lakers tirou o direito da gente duvidar deles. Eu posso apostar no Thunder, posso palpitar no Thunder, posso argumentar a favor do Thunder na série, mas eu não vou duvidar do Lakers. Eu duvidei do Lakers contra Houston. Fui punido, né? Então, é isso, gente. Lakers avança, LeBron James avança e Ime Udoka, assim como o time de Houston, já estão com passagens compradas para Cancún. Galera, obrigado. Obrigado pela audiência, né? A gente se vê amanhã com mais conteúdo. Obrigado a todos, tamo junto. Deixa nos comentários o que você achou da série, o que você acha que tem que mudar no Houston, o que você acha que o Lakers vai ter que fazer pra tentar, né, fazer contra o Thunder o que fez contra Houston. Você acha que vai dar certo contra o Thunder o que eles fizeram contra Houston? Manda nos comentários. Valeu pela audiência, tamo junto. Grande beijo e tchau.